Se a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Então, hoje a gente inicia a série de exposições de salmos. Então, o primeiro salmo que a gente vai tratar hoje é o Salmo 1. E aí nós vamos tratar o salmo como um todo. Se todos acharam, vamos à leitura do salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, antes da gente iniciar a exposição. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Nós te rendemos graças, Pai, por o Senhor nos dar a oportunidade de ouvir a sua palavra e sermos ensinados por ela. Mas, maiormente, também nós te agradecemos porque, assim como nós cantamos, acabamos de cantar, o Senhor nos enviou o Cordeiro de Deus para pagar por tudo aquilo que nós merecíamos em nosso lugar. O Senhor lavou os nossos pecados em Jesus Cristo e nós te agradecemos por isso, Senhor. Então, que esse salmo, o Senhor possa fazer com que nós possamos meditar, ao qual nós possamos aprender as coisas ao qual nós vamos falar aqui e que nós possamos colocar em prática, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o título desse sermão é O Caminho da Vida e o Caminho da Perdição. O caminho da vida e o caminho da perdição. E a palavrinha para as crianças é caminho. Então, meus irmãos, antes da gente iniciar ali a introdução, dá um pouquinho de contexto sobre o livro do Salmo. Então, o Salmo, ele era como se fosse um inário para o antigo Israel. Então, eles cantavam os hinos e eles também tocavam instrumentos. A gente pode notar aqui no Salmo que existem mais de 7 autores que escreveram esse livro. Então, só para vocês terem ideia, Davi fez 73 salmos. Por exemplo, Moisés fez 1, Salomão fez 2, os filhos de Corá ou de Coré fizeram 10, alguns teólogos falam 11, Asaf fez 12 e assim por diante. E os outros demais que não têm identificação são anônimos. Então, esse livro, ele abrange mais ou menos 900 anos, 1000 anos de história. Começando lá por Moisés, que eu falei, ele que escreveu o Salmo 90, até o período pós-exílico, quando eles voltam da Babilônia. E esse livro, ele abrange Deus falando sobre a criação, sobre a história da criação, com todo Deus agindo ali na história, mas também a história de Israel. E o livro de Salmos, ele é dividido em 5 grandes livros. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa divisão, mas
essa divisão, ela reflete a Torá, que é aqueles 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus consideram a Torá para eles. E cada sessão dessa termina com uma doxologia, um louvor, uma exaltação a Deus. Então, dito isso, meus irmãos, agora sim a gente entra na introdução. E pensando no dia de hoje, você já tomou alguma decisão? Fez alguma escolha hoje? Obviamente que sim. Então, todos os dias, a gente faz decisões, pequenas, grandes, que moldam a nossa vida. Mas só que tem uma decisão, uma escolha, que ela impacta tudo. O nosso destino, o nosso caminhar com Deus. Então, esse Salmo 1 aqui que nós lemos, meus irmãos, ele nos apresenta essa realidade que existem 2 caminhos, que nós lemos na nossa confissão. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, não há uma terceira via, uma saída pela tangente. O nosso problema é que, por conta da nossa natureza pecadora, a gente escolhe em não voltar para Deus, em nos voltarmos para Ele. Muito pelo contrário. A gente recebe conselhos de ímpios, a gente faz essas práticas de pecadores, a gente se assenta nas rodas de escarnecedores. Então, se não é Deus para vir até nós e mudar isso, nós estaremos nesse contexto. Então, em nossa sociedade, não só em nossa aqui, mas o mundo como um todo, busca satisfação, que nem já foi falado aqui outras vezes, em realizações humanas, em reconhecimento humano, em filosofias. Mas tudo isso, se a gente parar para analisar, é como palha, que nós acabamos de ler, que é levado facilmente pelo vento. Não tem esperança, não tem firmeza. Então, a diferença do justo para o ímpio é onde está o prazer dele, onde está a esperança dele. O justo é aquele que nós lemos, que a sua vida ela está fundamentada na palavra de Deus, como ele é uma árvore plantada junto a ribeiro, onde ele medita dia e noite na palavra de Deus. Enquanto, em contraste, que nós vemos aqui nitidamente, o ímpio ele rejeita essa fonte de sabedoria, essa fonte da vida. E ele prefere a sua própria escolha, a sua própria autossuficiência, que nem o André falou, a sua autojustiça. Então, diante disso, meus irmãos, esse salmo, ele nos traz uma pergunta, uma reflexão, uma decisão, em qual desses caminhos você está trilhando? Embora a gente possa estar aqui há anos, mas ainda estamos dormindo. Ou pode ser que você está começando a conhecer agora a Jesus Cristo, a Deus. Então, a nossa afirmação teológica, meus irmãos, é: o Senhor conduz o justo em um caminho de felicidade que resulta em fruto e na vida eterna, enquanto o ímpio segue um caminho de autossuficiência que leva à ruína. Então, nós vamos ver isso em 3 partes desse texto. Então, a primeira parte nós vamos ver o caminho do justo e o do ímpio, pegando os versículos 1 e 2. O fruto do justo e do ímpio, pegando os versículos 3 e 4. E o destino do justo e do ímpio, os versículos 5 e 6. Então, vamos para a exposição desse primeiro ponto aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita
dia e noite. Então, a gente pode ver que esse salmo ele começa com essa bem-aventurança, bem-aventurado, que significa aquele que é plenamente feliz, que a sua felicidade ela transcende essas circunstâncias da vida. Porque a sua felicidade ela está no Senhor. Está numa vida de comunhão com Deus. Então essa bem-aventurança ela não é passageira, porque ele tem um relacionamento com Deus contínuo, profundo. Porque não depende de bens materiais. Não depende de coisas desse mundo. De coisas terrenas, de realizações. Em contraste com essa falsa alegria que o mundo talvez possa proporcionar. Então, a felicidade do justo vem da sua postura diante de Deus. Da sua separação contra o mal. Que nem o André falou de viver uma vida justa. Sendo que ele encontra satisfação em Deus e Deus guia ele, preserva ele desse vazio do mundo. Que acompanha o pecado, que nos leva à destruição. Então, o justo, que nem eu falei aqui agora, ele é caracterizado pela separação do mal. Então, nós podemos ver aqui, nesse versículo aqui que nós lemos, uma progressão do pecado. Primeira pessoa, ela anda no conselho dos ímpios, ou seja, ela recebe os conselhos dos ímpios. Depois ela se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ela pratica aquilo que ela colheu de conselho. E depois ela se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como vocês podem ver, essa progressão ilustra esse envolvimento contínuo com o pecado. Em seguida, meus irmãos, há uma participação ativa da pessoa, que eu falei, porque ela colhe esses conselhos e ela coloca em prática, e aí depois chega até no estágio final de fato zombar, de falar contra Deus, em um estado final, onde ele não apenas peca, mas só que ele incentiva e despreza a Deus. Então o justo, meus irmãos, no entanto, ele evita esse caminho. Ele é cuidadoso com as influências e com as amizades do mundo. Aqui todo mundo já ouviu falar daquele ditado, né? Que uma maçã podre, ela contamina todo o cesto. Ou assim como está escrito nas Escrituras, que as más conversações corrompem o bom costume. Ou até mesmo aquele ditado que é popular e, enfim, que todo mundo já ouviu também, de certa forma. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, algo assim, mais ou menos. Então, ele entende que o pecado não começa de forma abrupta, da dia para a noite. E fez assim, um estalar de dedo, e ele já está nessa apostasia, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, é por pequenas concessões, ao qual nós vamos dando liberdade, vazão para entrar em nossas vidas, de maneira gradual, vai mostrando esse afastamento de Deus. Assim como o pastor Léo falou na semana passada. Então, a decisão do justo de rejeitar esse caminho mostra essa vigilância que a gente sempre tem que colocar em mente. Então, o justo, ele não apenas evita esse caminho, mas como também ele medita na palavra de Deus. Como ele também está sempre em contato com a palavra de Deus. Porque a sua alegria está na palavra de Deus. Não é uma alegria superficial. Mas ela brota de um coração transformado pelo Espírito Santo. Onde a lei do Senhor
é a sua fonte de vida, a sua fonte de redenção, a sua fonte de direção para tudo. Então, o verbo meditar aqui, meus irmãos, sugere esse envolvimento ativo com a palavra de Deus, como se alguém estivesse ruminando um alimento, mastigando ali, remoendo. Não é uma leitura ocasional, de vez em quando, mas é uma leitura profunda que você realmente dedica um tempo para e você estuda com profundidade, que você lê, que você medita, que você fica com aquilo na sua cabeça a semana toda. É isso que está falando aqui, essa parte de meditar. Então isso implica, que nem eu falei, não nessa leitura ocasional, mas nesse estudo e colocar em prática a palavra de Deus. Enquanto os ímpios, eles buscam conselho do mundo, querem seguir os seus próprios desejos, o justo encontra na palavra de Deus essa fonte suprema de sabedoria, de satisfação, de direção para a sua caminhada. Trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, o Salmo 1, ele nos faz refletir sobre como é que a nossa vida ela está fundamentada. Aquela pergunta que o pastor André falou antes aqui. Então esse texto ele deixa claro esses dois caminhos. O caminho do justo, o caminho do ímpio, que o justo ele se deleita na lei do Senhor, enquanto que o ímpio ele quer seguir o seu próprio caminho, ele quer seguir os seus próprios desejos. Então esse texto nos leva a um autoexame. Então, porém, a um exame sincero do nosso coração. Como que nós estamos levando a nossa vida? Como tem sido as nossas escolhas no dia a dia? Para nós que somos cristãos, onde que nós temos buscado conselho para tomar decisão? Com a pessoa ímpia do trabalho, que se a gente colocar em prática essas decisões ímpias, vamos tomar decisões tolas? Ou a gente se volta para as Escrituras? Quais influências você está deixando moldar a sua mente e o seu coração? Devemos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, por exemplo, no Instagram, no TikTok ou qualquer outra coisa, que muitas das vezes tem muito mais voz, tem muito mais peso do que a própria Escritura. A sua alegria está na palavra de Deus ou nos prazeres ou distrações desse mundo? São perguntas, reflexões que nós precisamos fazer para nós mesmos. Porque se a gente não estiver vigilante, que nem o justo ele precisa estar, a gente se acomoda na nossa santificação e quando a gente menos espera, a gente está já igual um ímpio, perdido em nossos pecados. O justo ele não apenas evita o caminho do pecado, mas ele encontra prazer na lei de Deus. E nela ele medita continuamente. Será que nós estamos fazendo isso na prática? Será que nós temos priorizado o tempo com Deus? Nutrindo a nossa alma com as Santas Escrituras? Ou nós estamos sendo influenciados por qualquer voz que esse mundo possa dar palco? Esse salmo, meus irmãos, nos lembra que a verdadeira felicidade não está no sucesso material, enquanto você tem dinheiro, o quanto você é a nível hierárquico no seu trabalho, ou reconhecimento humano, realizações que são passageiras, mas uma vida profundamente enraizada em Deus. Devemos buscar uma comunhão mais intensa com o Senhor. As nossas famílias precisamos dedicar tempo para culto doméstico, para oração, para a leitura da palavra, para que nós possamos dar bons frutos.
Então, quando nós nos afastamos dessas disciplinas, nos afastamos desses meios de graça, a gente fica muito suscetível a, sabe, ir de maneira fácil para o pecado. Repara, quando você cria uma rotina de leitura, de você ficar meditando na palavra de Deus, que você ora, você fica muito mais resistente ao pecado, você consegue resistir ao pecado, você foge do pecado, o seu vocabulário muda, o seu jeito muda, e quando você abandona essas coisas, se você não tomar cuidado, você acaba falando igual um ímpio, você acaba agindo igual, pecando da mesma forma. Então, primeiro, você ouve os conselhos errados, depois você pratica essas práticas, né, pecaminosas, até finalmente se acomodar na roda dos escarnecedores. Então, para evitar isso, mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos ter um compromisso real com Cristo. De fato, precisamos ter uma vida de devoção. Em casa, diária, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nós pessoalmente, particularmente. Então, para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus Cristo, esse salmo, ele serve de alerta. Porque o caminho dos ímpios pode parecer prazeroso, você pode até ter liberdade sem fim, livre, você faz o que você quiser, mas só que o final leva à destruição, leva à ruína. A vida longe de Deus não tem raiz, não tem sustentação, não tem firmeza, é instável. Que nem nós lemos, é como palha, que se dissolve, que se dispersa. Quando vem o vento das dificuldades, da morte, chega e se desfaz tudo. Então, nenhuma conquista, riqueza, prazer desse mundo pode nos dar essa segurança da nossa salvação. Mas só que há esperança. O Evangelho, meus irmãos, nos ensina que ninguém pode por si mesmo fazer algo para ter a sua salvação. Porque o Evangelho aponta para Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar como substituto. Porque nós somos facilmente, mesmo estando em Cristo, nós somos facilmente inclinados para o pecado ainda. Temos esse pecado remanescente em nós. Então, Ele é o justo perfeito que nunca se desviou da lei de Deus, que cumpriu tudo aquilo que nós merecíamos receber. Então, desse salmo aqui, ele é essa árvore que está plantada junto a ribeiro de águas. E por meio da sua morte e ressurreição, ele oferece uma vida abundante para todos que nele creem. Então, se para nós que somos cristãos, mas a gente está em um caminho que está relaxado na nossa santificação, esse é o momento de qual nós devemos nos arrepender, abandonar esse caminho de impiedade e se voltar para Deus. Não confie na sua própria justiça, porque não é sobre fazer coisas boas. Não é sobre, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro, ajudar a fazer o bem, que está tudo certo. Não é sobre isso. Mas receba pela fé a justiça que é imputada a você quando você crê em Jesus Cristo. Então, somente nele encontramos firmeza, propósito, vida eterna. Mas uma vez assim, eu não estou falando no sentido de perder a salvação, porque nós já fomos justificados. Nós estamos falando sobre a santificação. Assim como o André falou
mais uma vez, eu ressalto, como que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que estamos vivendo de maneira tão assim, desleixada? Se tiver, devemos nos arrepender disso. Então, esse é o desafio para aqueles que são cristãos, que são crentes. É permanecer firme no caminho do Senhor. Se aprofundar cada vez mais nas Santas Escrituras. Em uma vida de obediência. Em buscar prazer na presença de Deus, sabendo que a nossa verdadeira felicidade está nessa vida que nos espera na eternidade com Ele. Então vamos para o ponto 2. O fruto do justo e do ímpio, os versículos 3 e 4. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Então, esse salmo, esses primeiros versículos 1 e 2, após descrever esse caminho do justo e do ímpio, do justo de relação à palavra de Deus, dele meditar dia e noite, ele apresenta essa ilustração perfeita dessa consequência desse estilo de vida. Dessas duas coisas. Então, o salmista, ele compara o justo como uma árvore frutífera, que está profundamente enraizada, que ela dá fruto. Enquanto que o ímpio, ele é descrito aqui, como nós vimos, como palha que dispersa pelo vento, sem estabilidade. Então, essas duas metáforas revelam essa realidade espiritual sobre essa diferença essencial que aqueles que seguem a Jesus Cristo e aqueles que não seguem a Jesus Cristo. Então, essa imagem de uma árvore bem estabelecida, que transmite a ideia de firmeza, de nutrição, de crescimento, de uma árvore frondosa, ela não está ali por acaso. Ela foi plantada em um solo fértil, de forma intencional, próxima a essa fonte constante de água. Então, assim é também a vida do justo. Que ele está plantado, enxertado em Jesus Cristo, dando frutos. Que não se sustenta sozinho pelas próprias forças, mas por essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, que fornece nutrientes para os outros. Agora, essa frutificação aqui que nós vimos, né, que dá no seu tempo devido, ou na estação própria, isso mostra que o justo, ele também não se mantém somente de pé, não é sozinho, mas é Deus sustentando ele, mas ele tem uma vida produtiva, uma vida útil para os propósitos de Deus. Então, o fruto aqui da Bíblia são o fruto do Espírito, as boas obras, um caráter transformado, uma influência piedosa que exerce no mundo. Então, isso significa que aquele que está firmado, que está enraizado em Deus, na palavra de Deus, ele manifesta no tempo certo essas coisas. E além disso, as suas folhagens não murcham. Ou seja, demonstra que, por mais que venham provas, por mais que venham dificuldades da vida, a sua fé não é uma fé passageira, mas é uma fé profunda em Deus. Mesmo em tempos de provação, ele se permanece de fé. Então, diferente dessa árvore bem enraizada, que cresce, que frutifica, o ímpio é comparado com uma palha,
Ou seja, não serve para nada. É só algo visual. Não sei se alguém já viu, por exemplo, o trigo. Quando você pega o trigo e esfrega, sai toda aquela palha e fica só o fruto. E o joio, ele é muito parecido, né, com o trigo. E se você esfrega, sai toda aquela palha, não tem fruto algum. Não serve para nada. Então, essa imagem comunica essa total falta de firmeza, de propósito, de vida eterna, porque ele rejeita a Deus. O ímpio, ele até pode parecer próspero durante um tempo. A gente pode, talvez, ver que ele tem tanta saúde, tem tanto dinheiro, que talvez a vida dele é melhor do que a nossa. E ele faz tantas coisas erradas, enquanto às vezes você olha para a sua vida e é uma vida tão regradinha, tão difícil, e você ali tentando ser fiel em santificação. Mas tudo isso, meus irmãos, só mostra que ele não tem raízes profundas. Que quando chega as dificuldades da vida, as circunstâncias, ele é levado por tudo isso, por ideologias. É muito fácil convencido, fica para lá e para cá, batendo cabeça. Então, o justo, ele é nutrido pela palavra. E tem uma vida produtiva. Enquanto que o ímpio vive esse sem propósito, só acumulando. Mas quando morre não leva nada. E muito menos quando chegar no dia do juízo, vai adiantar de nada. Tudo aquilo que lutou, batalhou, que viveu, que aproveitou o mundo, que, você é muito jovem, aproveite o mundo. A vida é uma só, se vive uma vez. Então, esse contraste, meus irmãos, ele é muito marcante nesse salmo. Porque um representa a vida, esse crescimento, essa estabilidade, enquanto o outro simboliza fragilidade, falta de firmeza, destruição. Então, essa distinção revela essa escolha que faz a pessoa. Então, essa metáfora, meus irmãos, aplicando para a gente aqui, da árvore frutífera, da palha que se dispersa, ela revela isso, essa realidade que eu falei, espiritual profunda. Jesus é essa verdadeira fonte de vida. Assim como a gente já tratou isso com o pastor André lá em João 15, onde Jesus Cristo fala que eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Assim como a árvore do Salmo 1, ela está plantada junto a ribeiro de águas, aqueles que estão em Cristo é a mesma coisa, estão recebendo essa água viva, que é inesgotável, que é a sua palavra, que é Cristo. E ele dá frutos. Então, o próprio Cristo declarou isso. Que nem também nós vimos lá com o André, no próprio Salmos 15 ainda, João 15, no versículo 4, onde ele fala assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. O Evangelho, meus irmãos, nos ensina que nem eu falei, por natureza a gente busca o caminho contrário. Assim como está escrito ali em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos andando nesse curso do mundo, sem Deus, estáveis, vazios, tendo uma vida de pecado. Mas a grande notícia é que Cristo veio para transformar isso. Trazer pecadores ímpios
há um status de justo diante de Deus. Ele é essa água que restaura e que sustenta o seu povo. Cristo, ele é o justo por excelência. Porque ele morreu pelo seu pecado. Ele recebeu toda a ira de Deus que estava direcionada a você. Então, aqueles que compartilham, que estão unidos a ele pela fé, compartilham dessas bênçãos. Nós não somos prósperos espiritualmente porque nós somos mais inteligentes, ou porque nós somos mais sábios, porque nós somos mais fortes, mas porque estamos ligados nele. Então, a advertência, meus irmãos, aqui do versículo 4, que nem nós lemos, sobre que os ímpios, deve nos levar a esse exame. Sem Cristo, estamos destinados à destruição. Então, a pergunta central aqui é: nós estamos enraizados em Cristo, verdadeiramente, ou estamos sendo levados por qualquer vento, por qualquer conversa que a gente escuta? Por qualquer coisa mundana que vai contra a palavra de Deus? Ele estava conversando com um irmão, e uma coisa que ele falou, e é uma atualidade nossa, é que tem muito cristão buscando psicólogo, psiquiatra, não que isso seja ruim, porque são profissionais capacitados, enfim. Mas só que antes disso, por que não procura na palavra de Deus essa firmeza? Porque aqui está a resposta. Essa insatisfação, esse vazio está por uma falta, que se você olhar lá no fundo, uma falta de oração, uma falta de comunhão com os irmãos aqui, uma falta de leitura. E aí prefere ouvir, eu vou em um psicólogo, e aí ouve conselhos de um psicólogo, de um amigo qualquer, e toma decisões com base naquilo. E a gente é levado a isso. Ou esses gurus de internet, que em recortes, se você olhar ali no Instagram, o cara chegou a 1 milhão de visualização. E se você olhar para analisar aquilo, você vê, olha que besteira que ele está falando, mas olha o quanto de gente que ele impactou. O quanto que aquelas vidas vão ser impactadas com aquilo negativamente. E a gente... Será que a gente está dando ouvidos a isso? Então, a aplicação, meus irmãos, prática desse texto é que nós devemos buscar esse relacionamento com Deus mais profundo. De olharmos com seriedade as Escrituras. Precisamos abandonar essa confiança que nós podemos tomar a rédea da nossa vida e que nós possamos resolver as coisas da nossa maneira, como a gente quer, quando a gente quer, da forma como a gente quer. Então isso envolve, meus irmãos, quando a gente tem esse crescimento em Deus, envolve em crescimento e santificação. Nos frutos do Espírito, assim como está lá em Gálatas, do capítulo 5. E testemunhar dessa graça transformadora que nós tivemos em Deus. Então, a escolha de ser uma árvore frutífera ou uma palha ao vento tem consequências eternas. Que nós possamos, meus irmãos, que pela graça de Deus, estarmos firmemente plantados em Deus, em Cristo Jesus, sendo nutrido pela sua palavra, frutificando para a glória de Deus. Vamos para o ponto 3. O destino do justo e do ímpio, os versículos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse salmo conclui
com esse destino eterno desses dois caminhos. Então aqui a palavra juízo, ela denota não só aquele juízo temporário que Deus vem em cima da pessoa, que ela sofre consequências daquilo, mas como também o juízo eterno. Então, enquanto o justo, ele tem essa firmeza em Jesus Cristo, porque ele já está justificado, e quando ele estiver perante esse tribunal, ali o justo juiz já viu que ele é um justo, que ele é inocente, aquele que está, o ímpio que está diante de pé daquele tribunal, ele não prevalecerá. Infelizmente é assim. Isso, meus irmãos, ecoa essa verdade que é ensinada em toda a Escritura. O pecado, ele não pode resistir à santidade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele reafirma isso, meus irmãos, essa realidade, quando ele fala isso, lá em 1 Coríntios 6, onde ele fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, a congregação dos justos, ela representa essa comunhão dos santos. Deus já enxerga essa santidade por conta de Jesus Cristo em nós. Então, que foram redimidos, que pertencem ao povo de Deus, enquanto os pecadores que rejeitaram a Deus, que vivem segundo os seus caminhos, eles não terão parte nessa assembleia eterna. Então, o versículo final aqui, o versículo 6, ele estabelece essa diferença fundamental, e esse verbo, conhece, aqui ele não se refere apenas a um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento profundo, é um conhecimento relacional, na verdade. Ou seja, Deus, ele conhece os justos. Deus, ele guia os justos. Ele preserva os justos. Ele cuida dos justos. Ele sustenta os justos. Isso é um grande conforto para todos nós. Enquanto que o ímpio, ele está no seu próprio caminho. O caminho do justo, ele é conhecido e ele é protegido pelo Senhor. Enquanto que o do ímpio é um caminho escorregadio, igual lá em Salmo de Asaf, que o Salmo 73. É um caminho que, igual um sabonete, assim, que escorrega, que cai facilmente, que é ensaboado. Então, meus irmãos, a aplicação para nós aqui é que esse contraste entre justo e os ímpios nos faz lembrar que não é apenas uma sucessão de escolhas terrenas que vai definir tudo, mas uma caminhada que conduz a esse destino final. Que nem foi falado, esse contraste. Esse destino, ele depende da nossa relação com Deus, em Jesus Cristo. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. O que significa que Ele não apenas vê as nossas lutas, meus irmãos, que Ele conhece as nossas dificuldades, mas que também Ele nos sustenta de fato. Ele está ali dando graça para que nós possamos suportar essas dificuldades, essas coisas difíceis que a gente passa. Não é que a gente vai ter uma vida de 1000 maravilhas, só de flores, mas é que Ele está junto com a gente de fato ali. Então isso nos dá essa segurança, esse encorajamento da gente permanecer firmes, de permanecermos perseverantes na palavra de Deus. Se sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele está cuidando do nosso caminho, nós podemos confiar nele, mesmo quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis. Além disso, meus irmãos, esse texto, ele nos leva a viver de forma santa, de maneira piedosa.
que isso deve refletir essa vida, esse caráter transformado que nós recebemos de Deus. Mas só que pelo outro lado, meus irmãos, o caminho dos ímpios, ele, que nem foi falado, só terminará em destruição, em ruína. Nenhum esforço humano pode mudar esse destino. Nada. Mas só que, mais uma vez, aplicando o evangelho aqui, a boa notícia é que o evangelho apresenta Jesus Cristo. É aquele que pode transformar a sua vida de uma vida de impiedade, uma vida de carnalidade, para uma vida de devoção a Deus, uma vida ao qual você é justo, uma vida de salvação. Para e pensa um pouquinho. Mais uma vez, meus irmãos, que nem foi falado uma vez aqui, a vida não é só isso aqui. Não é apenas viver, comer, beber, trabalhar, acumular, trocar de carro, trocar de casa, e cada vez mais e mais. E para aqueles que são jovens, sair com um, sair com o outro, e vamos para a balada, vamos sair de casa na sexta, vamos voltar para o domingo e voltar na segunda, ou viver em drogas, ou qualquer outra coisa. A vida não é isso, não se iluda. Há algo depois daqui, que a gente deve colocar em peso. Então, a grande questão, meus irmãos, do Salmo 1, nos apresenta mais uma vez em qual caminho que nós estamos trilhando, qual o caminho que nós estamos andando. Se ainda nós estamos longe de Deus, hoje é o dia de se arrepender e ter fé em Jesus Cristo. Se nós já estamos nesse caminho de justiça, tá bom, Vitor, eu não me encaixo nisso. Eu não estou vivendo uma vida ímpia, uma vida desregrada, uma vida de qualquer jeito. Eu estou tendo meu devocional diário, eu faço as minhas orações, eu vou à igreja, eu busco de fato ter um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Continue, persevere, porque é isso aí. É ter essa vida aliançada com Deus. É sobre isso. Porque em Jesus Cristo, essa jornada, Ele dá a mão para nós e caminha junto conosco nessa nossa caminhada cristã. Então, vamos para a consideração final e conclusão. Então, meus irmãos, o Salmo 1 ele apresenta esses dois caminhos, do justo e do ímpio, onde o justo ele está plantado como uma árvore junto a ribeiro, onde ele medita, onde ele está ali recebendo, sendo nutrido pela palavra de Deus, e mais do que isso, ele está enxertado nessa videira e ele dá fruto. Enquanto que o ímpio, ele, embora possa parecer uma árvore frondosa, mas é tudo ilusão, é tudo uma visão, tudo passa, é passageiro. Então, para aqueles que já conhecem a Cristo, esse salmo é um convite à perseverança. É um chamado claro de permanecer firme em Deus, em Jesus Cristo. Em crescer nessa comunhão com Deus. Ter uma vida que frutifique para a sua glória. Então, não busque conselhos de ímpios. É tanto óbvio isso, mas só que às vezes a gente pode se pegar conversando com um colega do trabalho e a gente se sente confortável, talvez em abrir alguma situação para ele, e daqui a pouco ele está dando conselhos para a gente, e a gente, se estiver distante da palavra de Deus, a gente pode pensar, poxa, é verdade, está fazendo sentido o que ele está falando, ó. Talvez acho que é por esse caminho mesmo que eu devo seguir. Aí quando você vai ver, você já está em guerra com a sua esposa, já está em guerra com os seus filhos,
Você já está em um caminho tortuoso de pecado. E aí você continua cada vez mais distante dessa comunhão com Deus. E aí você vai fazendo pequenas concessões. Ah, isso pode. Eu posso ver aquilo. Eu posso pegar aquilo. Eu posso tomar aquilo. Eu posso sentir aquilo. E assim vai indo. Então, que estejamos firmes, meus irmãos, em Cristo Jesus. E para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, esse salmo ele é urgente, porque ele mostra esse destino final. Embora a gente possa, mas eu não creio tanto assim, não parece que vai ter. Aqui é muito vivo, aqui é muito real, eu consigo sentir. Então não pense dessa forma. Nenhuma realização humana, nenhuma força própria pode mudar esse destino. Entenda isso. Não é sobre fazer coisas boas, que eu falei, sobre ter uma vida boa perante a sociedade, que você conquistará a salvação, ou que você acha que, não é tanto assim que aquela igreja fala, que a religião fala, também não é bem assim. A Bíblia ela foi mudada ao longo do tempo, então tem muita coisa que o homem mudou ali, que distorceu tudo. Não é sobre isso. Não pense assim. Se você pensa assim, está muito enganado. Que você acha que fazendo coisas boas pode conquistar alguma coisa. A sua única saída é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro justo. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que morreu no seu lugar, que recebeu essa condenação, esse juízo, e a gente nem sequer um dedinho do nosso pé vai sentir essas coisas. E nem saberemos como que é. Talvez a gente pode saber quando nós morrermos e estivermos com Ele na eternidade e possamos perguntar para Ele, como que foi? Mas olha que privilégio. Então, o chamado é para que você abandone o seu pecado e corra para Cristo. E quanto a tempo? Não há um terceiro caminho. Ou nós confiamos em Cristo e seguimos o seu caminho, ou nós seguimos os nossos próprios caminhos, seguimos os conselhos dos ímpios. Hoje é o dia de responder a esse chamado. Os crentes devem renovar as suas forças em Cristo. E aqueles que ainda não viram a graça de Jesus Cristo para a sua salvação, que você possa hoje enxergar isso. E que você possa se arrepender e que você possa ter uma caminhada de mãos dadas com Jesus Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe, meus irmãos.